Boa tarde a todos. O meu nome é Isadora Pimentel, eu sou acadêmica do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e, juntamente do meu grupo, vou apresentar o trabalho com o tema Desvendando o Alzheimer, um olhar patológico sobre a neurodegeneração. Meu grupo é composto por mim, pela Clara de Carvalho, pela Débora do Carmo, pela Emanuele Vitória e pela Helena Benfica. E o nosso professor orientador é o Henrique Valadão. Bom, para iniciar o nosso tema, é importante saber que a doença de Alzheimer é uma enfermidade neurodegenerativa progressiva que se manifesta a partir da deterioração cognitiva, comportamental e da memória do indivíduo. Esse é um processo que envolve a lesão em duas estruturas do tecido cerebral, sendo elas os emaranhados neurofibrilares e as placas amiloides, também conhecidas como placas senis. Isso tudo culmina com o comprometimento de atividades cotidianas e também com sintomas neuropsiquiátricos. Aqui nós trouxemos duas imagens microscópicas referentes às lesões dessa doença, sendo que aqui a gente pode perceber a lesão nas células cerebrais associada aos emaranhados neurofibrilares, que são resultantes da agregação da proteína tau hiperfosforilada. Nessa imagem, nós podemos perceber a formação das placas amiloides, que está associada à presença do peptídeo beta-amiloide, decorrente da clivagem anômala da proteína precursora amiloide. A título de curiosidade, a macroscopia de um paciente com a doença de Alzheimer seria possível perceber a atrofia dos hemisférios cerebrais associada ao aumento dos ventrículos para suprir essa redução do espaço. O objetivo do nosso trabalho, então, foi aprofundar a compreensão dos aspectos que envolvem a patologia da doença de Alzheimer, mais especificamente os aspectos que envolvem a neurodegeneração e a formação das placas senis e dos emaranhados neurofibrilares. A metodologia utilizada para a produção do nosso trabalho foi a reunião de artigos publicados nos últimos 5 anos, principalmente estudos clínicos e experimentais relacionados à neurodegeneração, bem como a formação das placas senis e das emaranhados neurofibrilares. Com isso, nós adotamos uma revisão narrativa para analisar de forma crítica e da forma mais atual possível os últimos artigos publicados acerca da neurodegeneração na doença de Alzheimer. Esses estudos, então, mostraram que tanto as placas senis quanto os emaranhados neurofibrilares são características patológicas primárias da doença de Alzheimer. Com isso, a formação das placas senis está associada à presença do peptídeo beta-amiloide, decorrente da quebra anômala da proteína precursora amiloide. Esse peptídeo se acumula em meio extracelular e gera diversos sintomas associados à disfunção sináptica e à subsequente morte neuronal. Nós sabemos que a proteína precursora amiloide está presente principalmente em pacientes com idade avançada ou então em pacientes com predisposição genética, o que configura um fator de risco para a doença de Alzheimer. Além disso, no que diz respeito aos emaranhados neurofibrilares, nós sabemos que ele está associado à agregação da proteína tau hiperfosforilada. A proteína tau está relacionada à estabilização dos microtúbulos que se encontram dentro dos neurônios e são essenciais para a condução do impulso nervoso. No caso de um paciente com Alzheimer, a alta presença dos peptídeos beta-amiloides gera a hiperfosforilação da proteína tau e com isso culmina no colapso dos microtúbulos e também no comprometimento axonal. Aqui nós trouxemos uma imagem comparativa de um paciente saudável em que a gente pode perceber o neurônio saudável e a atuação adequada das proteínas tau, de forma a estabilizar os microtúbulos e permitir a comunicação neuronal. No caso de um paciente com Alzheimer, a gente pode perceber a desintegração dos microtúbulos associada à presença das proteínas tau hiperfosforiladas. Estudos também indicam que essa proteína tau pode se propagar por outros neurônios e dessa forma gerar o agravamento da doença de Alzheimer. Com isso, então, a gente pode concluir que os aspectos patológicos da doença de Alzheimer são de natureza complexa e estão associados à formação das placas senis e dos emaranhados neurofibrilares. Além disso, a compreensão desses mecanismos é fundamental para o entendimento das bases moleculares e celulares da doença de Alzheimer. Estudos ainda são necessários para garantir um melhor entendimento sobre a progressão da doença e sobre todo o processo de neurodegeneração. Bom, aqui estão as nossas referências bibliográficas para quem tiver qualquer dúvida e nós estamos abertas a qualquer informação. Obrigada pela atenção.